Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estou sem câmera aqui, mas estou só com áudio. Estou vendo vocês aí, os nomes, mas eu tentei de tudo aqui para arrumar a câmera e não deu certo. Olá, bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã para a nossa aula aberta. Eu vou começar em segundos. Se vocês quiserem, estou vendo aqui, né, os nomezinhos de vocês. Como nós estamos no modo webinar, vocês não conseguem abrir câmera e microfone, mas a gente pode fazer nossa interação pelo chat. Fiquem à vontade para colocar de onde vocês estão nos assistindo. E também, se tivermos perguntas, elas podem ser feitas aqui no chat. É um prazer tê-los todos aqui conosco nessa manhã, né, de sábado, para a nossa aula aberta do Traduza. Nós somos um grupo, então, Traduza, né? Acho que a maioria que está aqui já nos conhece, mas acho que é bom sempre a gente começar pelas nossas apresentações. O Traduza, então, é uma empresa que faz cursos, eventos todos na área de tradução, e especialmente na área de tradução de saúde, né, a área de tradução médica. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje nessa aula aberta. Eu já faço a minha apresentação, para quem não me conhece, porque ela está dentro do meu slide que eu vou compartilhar com vocês, e que depois a Kátia, através da Secretaria do Traduza, pode fazer a disponibilização, pode disponibilizá-lo, a gente sempre faz assim. Vamos lá, então, deixa eu fazer a minha apresentação aqui, apresentação de slide, vou começar por aqui, só um minuto, vocês já conseguem enxergá-la aí. Bom, então, conforme a chamada, nós hoje falaremos de tradução na área da saúde e nuances culturais. Essa é uma área que eu tenho estudado ultimamente bastante, principalmente pela minha relação com a interpretação comunitária, né, que eu já conto para vocês como que isso acontece um pouquinho. Então, antes da gente começar a falar das nuances culturais de tradução na área da saúde, eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Então, eu sou Patrícia Gimenez Camargo, né, atualmente estou na coordenação dos cursos Traduza, tanto do curso básico quanto do curso avançado, que vocês vão ter oportunidade de conhecer ao longo também dessa apresentação, porque em algum momento eu vou contar um pouco do curso para vocês, de como que ele acontece, quem são nossos professores, e como que a gente chegou, né, ao curso Traduza como ele está hoje. Bom, então, eu tenho uma frente em várias atuações, a minha carreira de tradutora e intérprete vem de longa data, né, eu costumo dizer que eu não gosto de falar muito quanto tempo não, porque senão vocês fazem contas, mas a minha primeira formação era em tradução e interpretação, né, então, lógico que eu trabalhei bastante tempo com tradução e interpretação, trabalho até hoje, e dentro de um determinado momento da minha carreira, eu comecei a trabalhar com formação de tradutores e intérpretes. Então, hoje, além de traduzir e interpretar, eu faço muita formação de tradutores e intérpretes. Então, aqui no Traduza, como coordenadora do curso, na universidade, onde eu coordeno também um curso de tradução e interpretação, e também faço formação aí mais de intérpretes do que de tradutores, na Associação Alumni de São Paulo. Sou professora na Associação Alumni já há bastante tempo também. Traduzo e interpreto em diversas áreas, mas tenho aí um grande andar pela tradução e interpretação da área da saúde, inclusive com interpretação comunitária. Desenvolvo cursos, então, cursos lá na universidade, cursos aqui para o Traduza, né, possibilidades de formação de tradutores e intérpretes. Além disso, coordeno os cursos, como já disse para vocês, faço a coordenação aqui do curso do Traduza, e na universidade, mais especificamente, eu oriento pesquisa em tradução e interpretação. Então, levo os alunos a pesquisar sobre tradução e interpretação e desenvolver
as suas pesquisas para publicação e atuo nessa área. E sou pesquisadora em tradução e interpretação, então eu tenho um doutorado em estudos da tradução pela USP, onde eu estudei interpretação comunitária e interpretação da área médica. Atualmente eu pesquiso nesses institutos, né, na UNB, Universidade de Brasília, junto ao Grupo Mobilang, na USP, no Cominter, que é um grupo de pesquisa em interpretação comunitária, e na IIC Brasil, no Instituto IIC Brasil, que é uma ONG voltada também à interpretação comunitária. Por que eu escolhi, né, dificilmente eu começo falando sobre as áreas de atuação. Por que eu escolhi falar sobre áreas de atuação? Porque eu acho que é importante que vocês saibam, né, de onde vêm essas coisas que eu vou falar aqui hoje para vocês. Elas vêm principalmente da minha pesquisa, dentro do meu mestrado, dentro do doutorado, e que a maior parte dessas coisas pesquisadas, dessas questões, desses conceitos pesquisados, eles já foram aplicados na área da tradução e da interpretação. Então, acho que a gente tem uma base legal aqui para que a gente consiga falar sobre isso, né, para que a gente consiga discutir aí, então, um pouco da área da tradução e da interpretação, especialmente da área da saúde, e mais relacionado hoje, nessa manhã, às nuances culturais. Então, dito isso, já contei sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, e aí eu quero saber quem são vocês, com quem que a gente está aqui hoje, né? Então, nesse sentido de quem são vocês, eu vou lançar aqui para vocês a nossa o nosso primeiro quiz, para que vocês nos contem quem são vocês. Deixa eu pegar o primeiro aqui. O primeiro que eu quero saber, então, que vai aparecer aí na tela para vocês, a gente vai dar alguns minutinhos, eu quero saber qual a relação de vocês com a tradução. Então, vocês podem ali, sou tradutor, sou intérprete, tradutor e intérprete, estudante de tradução e nenhuma das anteriores. Talvez eu goste da área, mas ainda não esteja nela. Vamos lá. Só mais alguns minutos para que a gente consiga a participação de todo mundo. Ok, acho que temos a participação da maioria, 87% das pessoas que estão aqui. E aí a gente vai finalizar esse quiz para que a gente consiga olhar, né, as respostas. Então, a maior parte aqui é tradutor, mas também nós temos um intérprete, temos as pessoas que são tradutores e intérpretes, estudantes de tradução, e temos alguns colegas que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, mas que eu entendo que talvez estejam, né, em outras áreas, da tradução, então, talvez estejam trabalhando como na área do audiovisual, ou então ainda estão na área de línguas, mas não diretamente relacionados à tradução. Por que isso se fez necessário, né? Por que eu era... o William pôs uma coisa interessante aqui, ó, que ele era estudante de tradução, mas trocou por um curso na área da saúde. Que legal, é interessante isso porque a gente pode pensar, né, William, em juntar áreas, e era exatamente por isso que eu fiz essa primeira pergunta para vocês. Eu queria saber quem era o meu público, né, e por que quem era o meu público? Porque a partir daqui, gente, eu vou falar sobre cultura e as nuances culturais que aparecem nos textos, e quando nós falamos sobre isso, a gente sempre está numa interface, né? Que interface é essa? É a nossa interface de áreas compartilhadas. Então, quando eu falo de nuances culturais, eu não estou só na tradução, só na interpretação, só na área médica,
eu estou numa área que é compartilhada lá, às vezes com o estudo da antropologia, às vezes com a sociologia, com a própria linguística. Então, vocês vão ver que a nossa conversa de hoje, às vezes, nos escapa um pouco dessa área específica da tradução e da interpretação, mas que, de qualquer forma, vai fazer muito sentido para tradutores e intérpretes. Afinal, nós seremos expostos a isso, né, a esses dados culturais de nuance, às vezes é nuance cultural, às vezes são dados culturais, de fato, dependendo da área que vocês vão traduzir, que vão trazer um desafio a mais para o tradutor e, claro, que para o intérprete também. Né? Deixa eu ver o que a gente tem. Então, formação em letras, muito bem. Né? Acho que a Mariane que falou que ela é formada em letras e ela está lá, né, como professora de inglês na educação básica, então, e se interessa, acredito que se interesse por tradução também, né, Mariane? Então, acho que essas são questões bem específicas e sensíveis do que a gente vai conversar hoje. Pessoal, tradução sempre, né, antes de qualquer coisa, tradução é comunicação, nós já sabemos disso. No entanto, uma das questões que vem é, quantos materiais que você só teve acesso porque eles estavam traduzidos? Sempre que eu paro para pensar numa aula, né, para falar sobre tradução, eu me lembro dessa questão, que muitas coisas que eu li e que eu me apaixonei, algumas literaturas, eu só tive a oportunidade de ler porque algum colega tradutor que conhece aquele idioma de partida fez esse trabalho, né, traduziu para que eu pudesse ter o deleite daquela obra. Eu trouxe só 2 exemplos para vocês, eles poderiam ser inúmeros, né, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas acho que um exemplo aqui da leitura, né, do russo, então, da literatura russa, que eu só consegui ler, não sei nada de russo, acho uma língua fantástica, mas não teria condição de ler se fosse no original. Então, essa tradução, que é a comunicação por excelência, só foi possível para mim através dos meus colegas tradutores do russo, que me deram a oportunidade de entrar em contato com a obra. E quantas mais obras a gente teria, né? E aí, quando eu falo de tradução como comunicação de outras línguas, do que circula, é claro que quando eu falo de Dostoiévski, eu estou falando de literatura canônica, né, de literatura importantíssima daquele país. Mas eu preciso pensar também que essa tradução, como via de comunicação, abre espaço para que nós possamos, então, também ler literatura contemporânea que chega às nossas mãos porque foi traduzida por algum colega tradutor que sabe a língua de partida. Então, pensar nisso, né, pensar em tradução como comunicação, nós já estamos, de certa forma, avançando no que eu chamei aqui de nuances culturais. Por que nós estamos avançando no que eu chamei de nuances culturais? Porque é a partir daí que eu vou ter a possibilidade, então, de adentrar outras culturas, de conhecer outras culturas a partir das suas manifestações, conhecer outras culturas a partir das suas inter-relações, né, com os leitores, com o próprio autor, e não menos importante, claro, com o tradutor, que é quem vai trazer isso para mim. Então, lembrando, né, sempre que esse processo de comunicação só faz sentido se eu pensar, né, também na parte cultural, de como que isso acontece. E aí eu vou fazer uma nova perguntinha para vocês. A próxima pergunta, deixa eu parar o meu share para poder lançar para vocês. A próxima pergunta é a seguinte: vocês consomem material traduzido? Claro que eu sei que vai escapar algumas questões aí, né, que a gente poderia ter muito mais opções, possibilidades, mas eu gostaria de saber de vocês, um grupo exclusivamente formado, em sua maioria, por tradutores, o que acontece com o material traduzido? Como que vocês consomem e por que vocês consomem esse material traduzido?
esperar alguns segundos para que a gente faça aí o compartilhamento. As respostas estão chegando. A gente já faz o compartilhamento delas. Ok, acho que a gente pode parar aqui o poll, já tivemos a maior parte das respostas. Então, em relação ao material traduzido, né, a pergunta era, deixa eu compartilhar com vocês as respostas, né, os resultados. Olha lá. Então, em relação à pergunta, você consome material traduzido? E aí a maior parte a maior parte não, né? Uma parte só consome quando não sabe a língua de partida, ou seja, eu quero ler uma literatura em russo, eu não sei russo, foi o meu exemplo, né? Eu não sei russo, então eu vou consumir material traduzido. Uma maior parte de nós consome material traduzido, mesmo quando não sabe a língua de partida. Ainda 4 colegas responderam que consomem material traduzido para verificar como que a tradução foi feita, né? Isso é muito interessante, a gente usa bastante desse componente, principalmente na área da cultura, nós usamos muito para verificar as saídas de tradução encontrada pelos colegas tradutores, e uma pessoa diz que evita ao máximo consumir material traduzido. Então, frente a essa resposta, né, a esse questionamento e a resposta de vocês, a gente entende que em algum momento nós consumiremos material traduzido para diferentes questões, então para olhar para diferentes questões. E aí, claro, às vezes eu tenho aqui um colega que diz que evita ao máximo, porque provavelmente prefira ler na língua de concepção, né, na língua em que o material foi concebido, o que a gente vai chamar aqui hoje, né, para essa apresentação, como língua de partida. Muito bem, então, frente a isso, nós precisamos entender que a nossa vida, né, não só de tradutor, mas a nossa vida de leitor de material, vai passar por uma série de questões aí que nós precisamos ter em mente. Então, acho que a primeira e mais importante é em relação à cultura mesmo. Aqueles componentes, eu não trouxe aqui, porque não é o nosso objetivo, né, principal da aula aberta de hoje, eu não trouxe aquelas definições de cultura, porque elas são inúmeras, elas podem circular em determinadas sociedades a partir de algumas abordagens. Então, se eu pensar numa abordagem antropológica, eu estou falando de um lado de cultura, se eu pensar numa abordagem sociológica, eu estaria falando de outro. Então, aqui eu estou pegando cultura como termo geral, né? Então, tudo que circula dentro de uma sociedade, é isso que eu estou entendendo como cultura aqui para a nossa conversa de hoje, para que a gente não precise entrar em grandes questões, inclusive filosóficas em relação a esse componente cultura. Então, cultura que está entendido como esse grande arcabouço das sociedades em relação aos seus conflitos, aos seus hábitos, aos seus costumes e o que circula dentro dessa sociedade. E entendendo cultura a partir dessa concepção, né, que eu contei para vocês, a gente vai entender que a cultura sempre está manifesta na tradução, mesmo daqueles materiais, e aqui eu dei 2 exemplos de literária, né, mas eu trabalho com tradução técnica, eu não trabalho com tradução literária. Quem me conhece sabe que quando aparece literatura eu mando para um colega mais habilidoso, eu não tenho habilidade, eu tenho habilidade para ler, mas eu não tenho para traduzir literatura. Então, quando aparece algum material literário, eu mando para os meus grandes colegas habilidosos na tradução literária, mas de qualquer forma, mesmo pensando na tradução técnica, a gente vai perceber que a cultura sempre se manifesta na tradução. Então, a cultura é algo manifesto na tradução.
Então, em algum momento, dentro do meu trabalho, né, dos meus trabalhos de tradução e de interpretação, eu vou esbarrar nesse conceito de cultura que vem lá, manifesto na tradução, e sou eu mesmo, como tradutor, que vou ter que descobrir, vou ter que dar uma saída para aquela questão ali posta. Então, esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a função do tradutor. Então, o tradutor e o intérprete precisa conhecer essas manifestações culturais presentes, tanto no texto escrito quanto no texto oral. O grande problema é como conhecer ou como lidar com essas manifestações culturais. Então, duas grandes questões podem surgir aqui, podem apontar para uma saída para nós, enquanto tradutores, frente àquele texto a ser traduzido. E quando eu falo do texto traduzido, no meu caso, como eu já disse aqui, eu estou falando do texto de área técnica mesmo. As manifestações de cultura, elas são mais aparentes em determinados tipos de texto. Então, se eu tenho um texto mais da área dura, né, um texto que a gente chama de duro, quer dizer, aquele texto que eu não tenho muita possibilidade, que ele é um texto mais marcado, tem um gênero mais marcado, ou aquele texto que sempre se traduz por de alguma forma, eu tenho menos espaço e liberdade, talvez, para trabalhar com essas questões culturais. Quando eu tenho textos menos marcados, ou textos que vão para determinado tipo de público, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, aí eu tenho mais espaço, tanto para trabalhar, quanto para dar conta dessas manifestações culturais. O certo é que qualquer tipo de texto vai ter dentro de si manifestações que são culturais e que podem ser traduzidas, eu vou chamar de literalmente aqui, né, mas que podem ser traduzidas quase que literalmente de uma língua para outra, e outras manifestações culturais que a tradução literal não vai fazer o menor sentido, e aí eu, como tradutora, vou ter que tomar as minhas decisões, né? Como que eu faço, então, para resolver essa questão de cultura que está lá manifesta na tradução? E aqui nós estamos falando de tradução, mas se a gente fosse falar de interpretação, um tanto quanto até um pouco mais desafiador, porque isso vai acontecer ali na hora, sem muito aviso. E aí eu trouxe essa imagem para a gente pensar nessa questão de cultura, né? Como eu disse para vocês, como eu tinha pego cultura a partir do que acontece com o povo, das suas manifestações, do que esse povo tem como costumes, hábitos, acho que essa visão, né, da visão do The Onion, lá do Rosfeld, nos interessa muito. O que eu tenho aqui? Esse autor acredita que as manifestações culturais, elas acontecem como se fossem em círculos e de um valor interno para um valor externo. O que é um valor interno para um valor externo? É como se a gente tivesse lá os valores de uma determinada cultura no centro, então o que é mais central e que de fato eu demoro mais para atingir, então quanto mais interna a camada, mais difícil atingi-la, quanto mais externa a camada, mais fácil atingi-la e mais fácil verificar essas questões. Então, olhando para essa manifestação, né, para esse gráfico da manifestação da cultura em diferentes níveis, o autor vai nos dizer que os símbolos, né, então tudo que é simbólico de uma cultura é mais fácil de verificar. Então, aqui em símbolo eu posso pensar nas vestimentas, na alimentação, até nos pré-conceitos, né, aqueles conceitos que nós temos como anteriores, inclusive, ao contato com essa cultura. Então, isso estaria aqui na primeira camadinha, na camada de símbolos, e que é a camada mais fácil da gente verificar. Então, isso é altamente verificável. Na segunda camada, eu tenho o que ele chama de heróis, né? Os heróis não são exatamente as pessoas que têm algum feito determinante para outras culturas, mas que são pessoas importantes dentro daquela cultura. Então, nomes importantes dentro daquela cultura e seus feitos entraria nessa segunda característica, que é a característica dos heróis. Então, para quem
ou quais são as pessoas, quais são as instituições que são importantes para determinada cultura. Isso não é altamente verificável, não é simplesmente verificável, demanda um certo conhecimento, porque já está aqui na segunda camada. Aprofundando um pouquinho mais para a terceira camada, nós teríamos os rituais. Então, rituais está relacionado não somente a rituais, porque quando a gente ouve a palavra rituais, a gente já pensa nos rituais religiosos, né? Sim, os rituais religiosos estão aqui também, mas vai um pouco além disso. Então, como que essa dada sociedade vive? Quais são as questões, os valores morais, o que essa sociedade entende como uma vida adequada? Então, para cá, é só a gente pensar entre a diferença das sociedades ou do mundo, né, oriental e do mundo ocidental. E como estamos falando de área de saúde, vamos pensar nos rituais de cura, por exemplo. Eles são completamente diferentes, dado determinada sociedade, dado determinado país e, às vezes, até determinada região. Então, quando eu trabalho com rituais, eu preciso ter um pouco mais ainda de cuidado do que eu tive lá com os símbolos e com os heróis, porque esse não, de fato, esse não é verificável. O que acontece é que eu começo a ter um certo conhecimento. Então, em determinada cultura, isso é adequado, isso não é. E aqui é que surgem aquelas questões que nós sempre falamos, né, quando chega nesse ponto, aquelas questões que nós sempre falamos de pensar, então, a sociedade enquanto o que é adequado ou não. E aqui vai entrar tudo, as questões linguísticas e as questões que são não verbais também. Então, por exemplo, gestual, expressão corporal, entraria aqui, em rituais. E como que eu lido com essas situações dentro de um texto, dentro de um determinado contexto. E, por último, a camada mais interna, e que é a que a gente mais tem dificuldade de chegar, são os valores. O que aquela dada sociedade, aquele dado país ou aquela região tem como valor principal e que não pode, de forma alguma, ser quebrado. E aqui seria um aprofundamento bem grande de texto e também de tradução. Então, a cada um dessas camadas, eu vou fazendo uma atividade tradutória, eu vou fazendo determinadas escolhas, mas quando eu trabalho com valores, eu preciso me voltar para aquela dada sociedade e para o que circula ali dentro, até no sentido de não ter na minha tradução algo que seja incompatível ou que vá atingir essa sociedade de forma inconcebível. O tradutor também tem essa especificidade, especialmente se ele trabalhar em áreas que estão muito mais para o paciente ou para o consumidor do que para o técnico, para o autor. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com textos que vão para a mão do paciente, ou que o paciente vai consumir, porque ele precisa entender aquilo, eu preciso pensar nos valores. Esses valores vão ser, em determinados momentos, importantes nas minhas decisões tradutórias, e conhecê-los vai ser de suma importância. E aí vocês vão ver que tem um corte aqui lateral que perpassa todas essas camadas, que são as práticas. Por que prática perpassa todas as camadas, exceto valores? Porque é a partir da prática de determinada sociedade, de determinado grupo, é que eu vou entender um pouco sobre os rituais, sobre os heróis e sobre a simbologia. Então, é na prática que a gente verifica como que essas coisas acontecem. Então, eu tenho um determinado ritual, a prática desse ritual pode me dar pistas sobre como isso seria ou que seria uma tradução ideal para tal área. Vocês viram que não tem prática de valores, porque, né, a prática surge dos valores, mas ela não adentra aquela camada de valores, porque valores é o que seria fundamental para essa sociedade. Então, quando a gente olha para isso daqui, eu fico até um pouco com medo,
né, da tradução, quando eu olho para isso, porque eu vou entender que, de alguma forma, eu preciso dar conta, enquanto tradutora, enquanto operacionalizando aquele texto de uma língua para outra, de todas essas camadas. E claro, gente, que não é algo simples de se fazer, né? Não adianta a gente dizer assim, não, mas é fácil. Não, não é fácil, vai demandar de mim um desafio de entendimento de texto, um desafio tradutório e também um desafio em relação a como entender aquela sociedade. Então, acho que esse é um diagrama do tipo que nos leva a pensar sobre tradução a partir de uma outra ótica, mas também nos joga num caldeirão de óleo fervente, né? Porque, de alguma forma, eu vou ter que dar saída para isso, se eu cheguei nesse ponto, se eu pensei sobre essas questões, se eu considerei esses valores e tudo mais. Então, vocês já devem ter visto isso, né? Aquelas plaquinhas que vira e mexe surgem aí pela internet, das pessoas que vão aos congressos e tiram fotos, né? De como que as placas aparecem lá, então as placas, as brincadeiras, né, as coisas com erro, a Dani diz que adora, eu também adoro, né, a gente fica olhando para isso, nossa, por que será que gerou, né, pão com frios, bread with cold? Claro que nós sabemos, gerou porque veio de um por um, né, nós como tradutores sabemos disso, então foi lá para o dicionário, foi para o tradutor automático, foi perguntar para um colega, né, que sabe, que diz que sabe inglês, e aí surgiu isso daqui. Nós temos várias, eu peguei essa porque ela surgiu aí de novo, ela ressurgiu das cinzas num grupo de tradutores no Facebook essa semana, e aí eu estava escolhendo qual que eu ia por aqui, e falei, acho que essa é legal, porque ressurgiu, né, então de tempos em tempos a gente tem essas coisas que ressurgem, o William disse, meu Deus, um kkk, e a Perla diz, coleciono. Pois a gente vai fazendo essas coleções ao longo da vida, né? Então, quem nunca viu isso? Todos nós. Então, todos nós já fomos expostos a isso em algum momento. E apesar da gente achar engraçado, né, da gente achar que é legal, nossa, então que engraçado, que legal, isso tem a ver com cultura, né? Isso tem a ver com as nossas relações culturais. Aqui, obviamente, a relação cultural primária, né, que é a relação cultural com a gastronomia, eu digo primária porque, assim, essa é a mais exterior, se a gente pegar lá naquele diagrama que eu mostrei anteriormente para vocês, ela estaria lá como símbolos, né? Então, quando a gente fala de gastronomia, de pratos mais específicos dentro de determinada cultura, então, eu estaria ali. Exatamente ali, né? Então, surgiu essas pérolas que vocês mesmo disseram aí, né? Então, olha, tá surgindo aqui um monte, né? O João Paulo disse que acabou de inventar dry dates, dias mais secos. Então, pronto, vocês podem começar a usar, mas deem autoria, tá? Deem autoria. O João Paulo Duarte Diniz que inventou essa, tá, gente? A Kátia disse que já viu no hotel, erase the light, né, para apagar a luz, né, erase, apagar, qual o problema, né? Aí a Mariane pôs, uma vez minha irmã perguntou a tradução de bife à milanesa, há muitos termos curiosos nessa questão de alimentação, muitos, e aí, né, acho que uma coisa importante, Mariane, e os outros também que colocaram, mas acho que a Mariane colocando aqui que há muitos termos curiosos, tem a ver com essa questão do mais externo. Deixa eu só vou voltar aqui um pouquinho, gente, para a gente pensar naquele, aqui, ó, que era aquele gráfico, né, tem a ver com o mais externo de tudo, que está lá nos símbolos, né, gastronomia estaria aqui,
nos símbolos de uma sociedade. Então, se no símbolo, que é o mais externo, a mais amplamente verificada, já acontece essas coisas, gente, imagino que não vai acontecendo quando a gente vai aprofundando essas camadas e vai chegando perto de valores de uma sociedade, né? Então, ao passo que lá nos símbolos é engraçado, bread with gold é engraçado, né? A gente dá risada, porque é engraçado. Quando eu vou aprofundando para valores, eu vou chegando a questões que não são engraçadas, que elas são, às vezes, inclusive, de preconceito de uma determinada sociedade, que elas são de um pré-julgamento, e que também vai se fazer presente no texto da tradução, se o tradutor não estiver atento a esses desafios e o que vai acontecer ali, né? Muito bem. Por que que isso acontece, então? Depois da gente achar engraçado, dar risada, vocês mostrarem os exemplos que vocês já viram na vida, né? Tudo isso acontece por conta de um conceito que a gente chama de conceito de equivalência e que dominou os estudos da tradução por anos a fio, por muito tempo. O que é esse conceito de equivalência que dominou os estudos da tradução e que hoje a gente é um pouco mais liberto dele, ainda bem? Ele é aquela pretensa relação de simetria entre línguas e culturas. Então, é a relação em que línguas e culturas podem todas serem transportadas de uma língua para outra, de uma cultura para outra, em uma relação simétrica. Então, como se eu tivesse lá uma palavra equivalente a outra palavra no outro idioma. E é por isso que a gente vê essas construções. No entanto, a gente dá risada das placas, a gente acha engraçado, mas em alguns textos traduzidos, infelizmente, a gente ainda encontra profissionais que desejam se valer desse conceito de equivalência, que nós sabemos que para os dias atuais é um conceito em desuso no sentido da simetria, né? Eu não estou dizendo que não tem coisas equivalentes, é claro que tem coisas equivalentes, tem palavras que eu posso transportar de uma para outra sem problema nenhum. O que eu preciso lembrar é que essa relação não é exatamente simétrica. E a gente consegue verificar isso com exemplos bem simples. Então, um dos exemplos que eu sempre gosto de falar quando eu estou trabalhando com o conceito de equivalência é o exemplo das datas comemorativas. Então, se eu falo para vocês, Natal é igual a Christmas, a palavra é exatamente a mesma coisa, mas eu não posso achar que entre línguas e culturas existe essa relação simétrica, que o que Natal representa no Brasil é a mesma coisa do que Christmas representa nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí vai, né? E a mesma palavra em outros países de outras línguas. Então, essa relação não é simétrica, apesar de eu ter a mesma palavra. O que falta e o que fica de fora, né? O que preenche e o que fica de fora. Muita coisa nessa relação entre línguas e culturas. E é por isso que o Venuti, que é um dos grandes autores que discute tradução, vai falar que a tradução é o lugar de múltiplas determinações e efeitos. E entre esses efeitos, existem efeitos que são linguísticos, culturais, institucionais e políticos, para nomear somente alguns, porque o Venuti fala isso em 92, está lá, né, em 92, no livro, e depois ele vai dizer que, para além desses daqui, tem outros que vão ser descobertos no embate dessas culturas, e que alguns a gente nem sabe que eles existem ainda, mas que nós vamos saber ao passo que a gente começa a trabalhar com textos de determinadas culturas. Então, se a gente pensar só nesses efeitos que ele trouxe aqui para nós, né, o linguístico, cultural, institucional e político, olha quanta coisa que eu tenho para cuidar, né, quantas coisas eu tenho para cuidar dentro desse grande lugar que é a tradução. E que é, conforme diz o autor, já um lugar de múltiplas determinações. Então, não existe uma única possibilidade, mas existem possibilidades que vão abordar alguns desses efeitos. E nem sempre também a gente vai conseguir abordar, a partir da tradução, todos os efeitos num único texto, né? Então, os efeitos que sejam linguísticos, culturais, institucionais e políticos. Que bom se nós conseguíssemos, mas não é uma possibilidade.
Muitas vezes não é uma possibilidade. Então, eu consigo, por exemplo, dar conta de efeitos linguísticos e culturais em detrimento de efeitos políticos. Mas isso também é algo pensado pelo tradutor, né? O tradutor faz essas considerações a partir desse conhecimento que ele tem. Então, ele pensa nessas condições. Ele não está simplesmente fazendo usando esse contexto só porque ele quer pensar na tradução como um texto acabado, né? Ele pensa nesses conceitos para conseguir atingir o máximo possível as relações culturais que ele gostaria em determinado momento. Pessoal, tudo bem até aqui? Até o conceito de equivalência? Se quiserem fazer alguma consideração, opa, eu não vou para a próxima página por enquanto. Se quiserem fazer alguma consideração, podem usar o chat. Eu vou fazer aqui uma pausinha na apresentação, só para contar um pouquinho para vocês do curso do Traduza. Por que eu vou fazer isso nesse momento? Porque a gente vai falar de uma teoria de tradução, só que eu vou fazer ela de forma aplicada, tá? A partir daqui. Então, a gente vai falar de uma teoria de tradução para esses textos que têm nuances culturais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas questões que a gente pode utilizar. E eu não quero fazer pausa depois. Então, eu vou falar um pouco do curso do Traduza agora, depois vou passar a palavra para a Kátia, para que ela comente algumas questões também, e aí retomamos a partir do conceito de equivalência. Bom, então, o curso do Traduza, né, eu vou contar para vocês um pouquinho como que o curso nasceu, que eu acho que isso é sempre importante. Quem já me ouviu falar em outra aula aberta, ou no próprio curso do Traduza, já sabe como que isso foi. Então, nós começamos em 2020, né, a pensar o curso Traduza a partir de uma necessidade que nós sentimos nos eventos, principalmente nos congressos, né, nos seminários que o Traduza fazia. As pessoas sempre nos perguntavam, aonde que eu posso fazer um curso de tradução médica? Qual curso de tradução médica vocês indicam? E aí nós não tínhamos o que indicar, porque a gente não tinha um curso específico de tradução médica. Então, o Traduza, como pioneiro, né, nessa área, porque já fazia os eventos, seminários e cursos há bastante tempo, pensou na organização de um curso de tradução médica que levasse profissionais ou que já eram tradutores ou que queriam entrar na área de tradução a pensar sobre tradução médica. E a partir daí nasceu os dois cursos que nós temos hoje. Na verdade, nasceu um primeiro, né, que foi o curso de tradução que a gente chama de básico. Então, o curso básico nasceu lá em 2020, nós começamos a pensar esse curso. A Kátia e o Fábio, como diretores do Traduza, me convidaram para pensar na parte pedagógica do curso, e nós começamos o desenvolvimento do curso. 2020 todo, o ano inteiro, né, nós levamos quase um ano para o desenvolvimento desse curso, e em 2021, nós lançamos a primeira turma. 2021 foi um ano muito, muito bom em relação à formação de turmas. Nós tivemos 6 turmas que passaram pelo Traduza, no curso básico de tradução, que trabalha ali com algumas questões, está dividido em 8 módulos, com 4 módulos que a gente chama de mais técnicos, que são módulos de fundamento de tradução, de CAT tools, gramática contrastiva e terminologia. Então, esses módulos que são módulos de entrada praticamente, porque vão ou aperfeiçoar aquilo que o tradutor já tem, ou trazer novos colegas tradutores para entender o que é esse mundo da tradução, e depois 4 módulos a mais, então são 8 módulos no total, cada módulo tem 8 horas de aula, né, então mais 4 módulos que trabalham com prática de tradução. Então, prática de tradução artigos científicos, prática de tradução pesquisa clínica, prática de tradução de textos na área de saúde mental, e um módulo que trata também dos textos de tradução e variantes culturais. Dentro dessa concepção de curso, a gente tem ainda 2 módulos, que são módulos que a gente chama de módulos bônus,
que são módulos em que esse tradutor em formação ou o colega já tradutor que queira fazer alguma ampliação do seu repertório, das suas áreas de atuação, tem a oportunidade de olhar para a carreira. Então, o primeiro módulo é anatomia básica para tradutores, né? Não é uma aula de tradução de anatomia, mas é uma aula com uma professora que tem, Elisângela, que tem mais de 25 anos de atuação na enfermeira e que tem mais de 25 anos de atuação ensinando anatomia e que vai mostrar para nós tradutores quais são os conceitos que a gente precisa ter, estar muito presente, né, descobrir quais são esses conceitos. E um outro módulo, que é o módulo de mercado de trabalho, dividido em duas partes. Uma parte que vai falar das questões financeiras e técnicas e como abrir uma empresa, como fazer, como posso ou não dar nota, posso ou não ser MEI, né? Não pode, tá? Já disclaimer, não pode. Com o Luigi, que é um contador que trabalha com muitos tradutores e conhece tudo nessa área da tradução, e com a Isabel, que é da RWS, do grupo RWS, que vai falar sobre as agências de tradução. Então, esse curso que a gente chama de curso livre, né, e que os alunos começaram a chamar de curso básico de tradução, é para aqueles que têm pouco conhecimento na área médica, nunca traduziram nessa área, ou então que já que estão entrando pela área da tradução. No decorrer de 2021, o curso foi sendo aplicado e os alunos fizeram uma demanda, que eles queriam um curso avançado. Então, hoje, no Traduza, nós temos 2 cursos de formação de tradutores para a área médica específicos. Um, que é o curso básico, que eu acabei de falar, e um curso avançado, que serve para 2 tipos de aluno. Ou o aluno que cursou o básico, né, ou aquele colega que já é tradutor, está na área da saúde e quer fazer um aperfeiçoamento, quer pegar uma nova abordagem, quer ouvir de professores experientes, de pares que também trabalham na área da saúde, e aí a gente tem também o curso avançado, com a mesma duração do curso livre. Então, 4 meses para o curso livre, 4 meses para o curso avançado. Falando em RWS, né, o William, o William está aí. Oi, William, tudo bem? O William falando da RWS, a Isabel é nossa parceira, né, a Isabel da RWS, inclusive a gente tem algumas outras questões que nós fazemos aí ao longo de todo o curso, né, junto com a RWS, inclusive com os alunos tendo oportunidade de enviar currículo para a RWS, né, a Isabel tem lá todo um cuidado e um carinho com os alunos, traduza, então essa é o curso de formação que nós temos feito. Os professores são professores que são tradutores, na área que estão ali, né, que estão ali ministrando o curso, acho que isso é extremamente importante, essa era uma questão que, como da parte pedagógica, eu não abri a mão, e a Cátia e Fábio também apoiaram totalmente, então nós temos aí no nosso grupo de professores, professores que são altamente especializados na área que ali estão, né, em cada uma das disciplinas. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre o curso, da parte mais pedagógica, e agora a palavra está com a Kátia, aí que está sem câmera, acho que ela não vai conseguir ligar a câmera, mas que está com nós em áudio, está conosco em áudio, e vai falar um pouquinho mais sobre as questões mais, que eu digo que a questão chata sempre fica para ela, burocrática. Oi, pessoal, bom dia. Eu estou aqui sem a câmera, tentei no computador, não deu certo, porque minha câmera não sei porque não está funcionando, aí entrei pelo notebook, aí o Zoom que não permitiu eu abrir minha câmera, mas eu estou aqui, estou amamentando minha bebezinha também, que acabou de acordar, então vou fazer um malabarismo aqui para colocar minha apresentação para vocês, que ela parou aqui, ela é muito curiosa, comecei a falar, ela já parou para me olhar. Deixa eu abrir aqui. A Damiana perguntou se a gente tem intenção de fazer espanhol, a gente tem sim. Deixa eu só achar aqui, gente, onde é que é a share screen. Pronto, tô até meio perdida aqui. Cadê?
Deixa eu colocar em modo. Vocês já estão vendo aí minha tela, né? Sim, sim. Tá, deixa eu só botar em modo apresentação. Onde está o modo de apresentação agora? Lá embaixo, cara. Achei, pronto. Isso. É porque tinha um negócio na minha frente aqui. Pronto, agora sim. Então, aqui a Patrícia já falou, explicou bem aí a parte pedagógica, e agora eu vou falar mais a parte burocrática aqui de questão de valor e tal, descontos, promoções. Então, essa turma, ela está com inscrição aberta, né, a gente está com uma turma de sábado com inscrição aberta, que vai ter início no dia 23, né, que é daqui a 2 sábados. Então, as inscrições vão até o final da semana que vem. O curso, como a Patrícia explicou, ele está dividido em 8 módulos, tem 2 aulas bônus, e ele é 100% online, com as aulas ao vivo. Essas aulas, elas não ficam gravadas, e o curso, como a Patrícia explicou também, ele mescla aí teoria e prática, e os professores, né, como a Patrícia explicou também, né, professores que atuam no mercado da tradução. O valor do curso é R$ 115 de matrícula, mais 4 mensalidades de R$ 460. O curso, ele dura aproximadamente 4 a 5 meses, então, assim, é dividido em 4 mensalidades, o total de horas é de 64 horas, né, de carga horária, mais essas aulas bônus, né, que aí são à parte, porque elas não são obrigatórias do curso, mas os alunos recebem certificado dessas aulas também, tá? E aí, a gente tem os descontos para os associados da Abrates, Aptrad, APIC, Sintra, 15% de descontos nas mensalidades. Eu esqueci de colocar aqui também, mas a gente tem desconto para alguns parceiros, inclusive o William, né, que é da Translators 101, que é um dos nossos parceiros, está aí hoje. Então, a Damiana também, da Escola de Tradutores, que também é nossa parceira, está aqui hoje. A gente tem desconto para esses parceiros de 10%. Então, esses parceiros são a Translators 101, Escola de Tradutores, a Estrada, né, da Dilma, e o Descomplicando Inglês Jurídico. Esses parceiros têm 10% de descontos. E aí, para vocês que estão assistindo a palestra, essa aula aberta aqui hoje, a gente está dando um cupom de 50% de R$ 50, né, de bônus na primeira mensalidade do curso, usando o código AB50, tá? Eu vou enviar para vocês esse código também junto com o material da Patrícia. Então, vocês que estão assistindo a palestra aqui hoje, se fizerem a matrícula, também tem esse desconto aí de R$ 50 na primeira mensalidade, tá? E aproveitando, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Na semana que vem, dia 13, nós vamos ter uma palestra com outra professora do curso. A Patrícia, além de coordenadora do nosso curso, ela também é professora do módulo de tradução com variantes culturais, né? E a gente vai ter uma palestra com outra professora do curso, que vai ser oferecida pela Translators 101, com o apoio nosso, né, do Traduza. Para quem não conhece a Translators 101, ela é uma Netflix para tradutores, né? Ela tem mais de 200 palestras gravadas, e vocês fazem uma assinatura, pagam um valor mensal, ou tem semestral e anual, né, William? Coloca aí no chat, por favor. Mas tem as modalidades de assinatura, e os assinantes, eles pagam essa assinatura e têm acesso a todas as palestras gravadas que estão lá, e assistem as palestras ao vivo também, que toda semana tem uma palestra ao vivo, tem outros eventos também. Então, os assinantes premium têm acesso a todo esse conteúdo gravado. E também tem a modalidade de assinatura free, que tem acesso a algumas palestras da Translators. Essa palestra, ela vai estar disponível para assinantes free,
como está aí no cartaz, só que o William, ele está dando aqui também um presente para vocês que estão participando da palestra hoje, que ainda não são assinantes, mas para vocês terem a oportunidade de conhecer a Translators, um link de acesso para vocês fazerem uma assinatura premium por 7 dias. Então, durante 7 dias, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que tem lá. Então, qualquer palestra que vocês quiserem assistir, vocês vão conseguir assistir, e vão conseguir assistir essa palestra da Luciana, tá? Então, eu vou passar o link aqui para vocês, depois que eu terminar minha apresentação, tanto o link que na verdade aqui já terminou minha apresentação, deixa eu só ver. Acabou. Eu vou parar de compartilhar e vou colar aqui no chat para vocês os links do site, para vocês fazerem a inscrição, e vou colar também o link para fazer a inscrição de assinante free da Translators 101. E só um aviso, né, essa aula a gente vai dar o certificado para vocês, mas só que vocês precisam assinar uma lista de presença, e o link para essa lista de presença eu vou colocar no final da palestra, tá bom? Então, eu vou colocar agora, enquanto a Patrícia já pode dar continuidade aí à palestra, eu vou colocando o link aqui no chat para vocês, mas eu mando também aí no início da semana as informações, todas as informações para vocês. Obrigada. Obrigada, Kátia. Pessoal, a gente sempre divulga, né, nas redes sociais, no site do Traduza e no site dos parceiros também. Acho que a Dani que tinha perguntado sobre se as aulas ficam gravadas, deixa eu ver se foi mesmo, para eu não responder errado. Acho que foi, né, Dani? Isso, a Dani mesmo perguntou se tem problema técnico, para quem tem problema técnico, se as aulas ficam gravadas. Não, as aulas são 100% ao vivo. Isso estava numa das questões de quando nós desenvolvemos o curso, né? Nós queríamos um curso que fosse totalmente interativo, com o professor o tempo todo, com os alunos. E por que que isso acontece? Porque o curso em si, ele tem muitas atividades práticas, e aí a gravação não teria sentido, né, com essas questões práticas. Então, por isso que as aulas são totalmente ao vivo o tempo todo com o professor. Helena, aos sábados, aulas das 9 ao meio-dia, ok? No período da manhã, 3 horas por sábado. Muito bem, então, dando sequência aqui, falamos do curso, tínhamos conversado do efeito de equivalência, né, do conceito de equivalência dessa simetria, olhado a partir daquilo que eu mostrei para vocês, né, das plaquinhas engraçadas. Então, toda vez que vocês olharem agora uma plaquinha engraçada, vocês vão lembrar de que não dá para ser equivalente, né, e aí na hora eu já lembro, é o bendito do conceito da simetria entre línguas e culturas, que não precisa ser abandonado, mas que tem que ser usado com muita parcimônia. E aí, para falar disso, falando sobre variantes culturais, né, a Kátia falou que eu também sou a professora do módulo de tradução com variantes culturais. O nome do módulo é enorme, tá, gente? Mas esses textos são aqueles que são mais voltados para o leigo, para o cliente, né? E aí a gente pode usar uma série de teorias. Tem uma série de teorias que a gente discute lá no curso, mas eu resolvi trazer só uma aqui para aquecer um pouco o nosso debate, né, que é a teoria de escopos, que a gente fala em português, mais conhecida como teoria de escopos ou de escopos. O que é isso, então? Os principais pensadores dessas teorias são o Vermeer e a Christiane Nord, que vão olhar para esses textos, né, que vão olhar para a tradução numa visão muito mais ideológica de uso desse texto. Então, quem é que vai usar esse texto? Quem é a pessoa que vai estar em contato com esse texto? Por isso que a gente diz que a teoria tem uma visão ideológica do usuário, muito mais para o usuário do que para o produtor. Quando eu penso em escopos, eu estou falando de situação de uso. Então, quando eu
aplico teoria de escopos a um texto, ou quando eu, como tradutor, uso teoria de escopos, eu estou pensando na usabilidade do texto. Então, quem vai usar esse texto, para quê e o que eu preciso comunicar? Então, olhando a partir dessa perspectiva, a minha preocupação é muito mais com o leitor do que com o produtor. Daria para a gente recuperar uma série de outras teorias aqui, mas eu quero ficar exatamente nessa. Então, é o tradutor pensando o seu texto traduzido para o seu público-alvo. Então, qual é o meu público-alvo? O que eu quero comunicar, o que eu preciso comunicar para esse público-alvo, e a partir daí que eu vou fazer as operações textuais tradutórias que vão me levar a comunicar com esse público. Além disso, a gente precisa pensar em tipos de texto, né? Teoria de escopos ou escopós não dá para aplicar a qualquer tipo de texto. Ela foi pensada para textos mais funcionais, textos técnicos, em que eu tenho para o leitor, né? Eu estou para o leitor, eu preciso me preocupar com o leitor. Um dos exemplos desse tipo de texto na área da saúde é o texto da bula para o paciente. Então, quando eu traduzo uma bula que vai para o paciente, não é exatamente aquela bula que vai dentro da caixinha do medicamento, né? A bula para o paciente saber usar um tipo de tradução muito mais simples, muito mais comunicativa. E aí eu posso aplicar essa teoria que vai me permitir pensar a tradução para a comunicação com aquele público. Então, qual é o uso que eu vou fazer dessa tradução? Claro que aqui é muito, eu estou fazendo uma apresentação muito reducionista da teoria, a teoria é muito mais do que isso, mas só para a gente conseguir pensar nessas traduções a partir da usabilidade delas. Vamos lá, vou lançar mais um poll aqui para vocês, que é o terceiro. Lançadinho. Então, aqui é sobre material. Você já leu material traduzido que tinha conceitos ou termos não existentes em língua portuguesa? Vamos ver o que a gente tem aqui. Mais alguns segundos. Quase finalizamos. Ok, vamos finalizá-lo, vou mostrar o resultado para vocês. Então, a maioria respondeu que sim, que infelizmente, às vezes a gente vai ler materiais que têm conceitos ou termos que não existem em língua portuguesa. E aí eu me pergunto, é um neologismo? Será que é um erro de tradução? É um decalque, né, que foi lá buscar alguma coisa que existe no outro idioma e trouxe como se fosse equivalente, mas quando eu leio, né, esse material eu não entendo porque aquele termo não existe, ou pelo menos ele é bem estranho. Né? Um colega disse que não, e alguns não se recordam de terem passado por isso. Mas, invariavelmente, às vezes a gente acaba, né, lendo textos, materiais que foram traduzidos, sim, mas que eles contêm termos que não existem em língua portuguesa e que vão dificultar, eu vou usar dificultar, tá? Mas que vão dificultar o meu entendimento. E aí, eu vou ter problemas com isso, né? E aí, tendo isso em mente, gente, a gente vai discutir profundamente as questões da tradução e das nuances culturais. O que acontece, então, quando eu tenho esse tipo de tradução? Né? A primeira questão é que difere de localização. Quando eu vou dar essa disciplina, a primeira pergunta que eu ouço é:
Ah, então você está falando de localização? Não, eu não estou falando de localização exatamente, né? Por que eu não estou falando de localização exatamente? Porque quando eu penso em localizar um material, eu já vou com essa abordagem para dentro do texto. Então, eu recebo do meu cliente e o cliente diz, ó, esse texto precisa ser localizado, quer dizer, trazido e adaptado totalmente à cultura circulante, onde ele vai circular, né? Circulante quer dizer, onde ele vai circular. Então, eu já vou com essa abordagem de tradução para o texto. Quando eu tenho nuances culturais dentro do texto, não exatamente eu vou com essa abordagem. Elas aparecem ao longo do texto e ali eu preciso, onde eu encontro os meus desafios tradutórios e onde eu preciso dar uma resposta. Então, não necessariamente é localização de texto, como as pessoas sempre acham. Então, assim, tem cultura, localizou. Não exatamente, depende qual é a usabilidade daquele texto, para que eu vou usá-lo. A segunda questão, que sempre se faz presente, é que nós vamos ter ali, sempre que eu tiver conceitos ou falas ou termos que estão relacionados a determinada cultura, eu tenho primeiramente um conflito linguístico. Porque vai depender de uma decisão, né? Então, eu tenho um conflito linguístico que pode ou não também se transformar em um conflito sociopolítico. Tudo vai depender do tipo de texto e qual é o domínio que eu trabalho, mesmo na área da saúde, né? Então, se eu estou trabalhando uma bula de paciente, eu posso ter ali um conflito que é social também, né? Dependendo do tipo de material que eu trabalho. O terceiro, e não menos importante, é que o tradutor precisa estar aberto a quebrar paradigmas. Aquela questão da tradução, mas o texto original disse tal coisa. Nem sempre, quando eu trabalho com esses textos que vão para um entendimento de uma grande massa, eu posso me fiar nisso. Então, eu não posso... então sempre foi traduzido assim. Tá, mas talvez no meu texto não caiba. Então, eu preciso estar aberto a quebrar paradigmas de forma informada, obviamente, né? Eu não posso quebrar paradigmas de qualquer jeito, só pela rebeldia da causa. Então, não é só pela rebeldia da causa, mas é para atender ao meu consumidor, ao meu leitor, né? Então, eu levo o meu autor para o leitor e não faço o processo contrário, quando muitas vezes a gente faz na tradução, e também não tem problema nenhum com isso, eu só preciso, como tradutor, conseguir olhar para que tipo de texto, para qual tipo de texto eu tenho à minha frente. Vamos para os dois últimos. Então, falado isso, né, tendo isso em mente, a tradução e as nuances culturais, a gente vai fazer duas enquetes na sequência, que são relacionadas à tradução. Então, a gente vai pôr a mão na massa, tá? Se o texto aparecesse na nossa mão para traduzir, eu sou o tradutor, o que eu faria nesses dois conceitos? Vou lançar o primeiro aqui. Então, qual a melhor tradução, em sua opinião, para a passagem abaixo? A gente tem um problema aí de tradução que está na palavra determinada. Então, o que vocês fariam? Literal, mantendo a palavra bagel sem tradução, com adaptação ou adaptando tudo, trocando toda a frase. Lembrem-se que isso estaria num guia para usuários de uma determinado tipo de dieta. Vamos lá, vamos ver o que vocês fariam. Mais alguns segundos e a gente encerra a pergunta. Ok, acho que podemos encerrar, já temos a maior parte das respostas. Olha que interessante, estamos num grupo de tradutores, né? E a gente teria 3 questões aqui. A primeira, literal, mantendo, sem tradução.
com adaptação só da palavra, e alguns colegas escolheram com a adaptação total. Então, são 3 abordagens tradutórias. Então, e ainda aqui no chat eu tenho algumas outras considerações, né? A Débora pôs que ela colocaria a palavra em itálico, a Gleice diz que concorda com o itálico, e a Damiana diz que pensou na mesma coisa. É claro, né, gente, que assim, eu tentei reproduzir aqui na enquete o tipo de atividade que a gente faz em sala de aula, dentro do curso. É claro que a gente não faz com enquete lá, a gente faz com discussão, né? Mas para cá a gente precisa pensar em algumas questões. Então, eu disse para vocês, esse texto, né? Essa frase estaria ali dentro de um guia para segmento de uma dieta direcionado ao paciente. Então, a primeira coisa que nós temos aí é que se eu traduzo literal, né? Eu já tenho um problema. Será que o meu leitor entende a palavra? Essa é a primeira coisa. Será que ele sabe do que eu estou falando? Às vezes ele não sabe. Ele não obrigatoriamente conhece aquela cultura, né? E a Mariane ainda deu uma outra opção, colocar alguma explicação na nota de rodapé. Então, não necessariamente ele conhece, ele não sabe o que é o termo. Uma outra coisa, será que, de fato, eu posso dizer que tem tantas calorias quanto 5 fatias de pão? E quando eu falo de 5 fatias de pão, se eu pensar numa tradução literal, né, de tudo, que pão que é esse que eu estou falando? É pão de forma? É pão sovado? Né? Do que estamos falando? Então, é nesse sentido que a gente pensa as nuances culturais. Obviamente que não existe uma única resposta correta, mas aqui, só para contar um pouquinho para vocês como que a gente faria de verdade, né? A gente talvez fosse para o grande grupo. Então, quem é que solicitou essa tradução? O que eu posso usar no lugar de em português, né? Então, muitas vezes também, quando nós trabalhamos com nuances culturais, principalmente na área da saúde, não é simplesmente o tradutor que decide. Às vezes eu não decido sozinho, eu decido em conjunto com o meu cliente, às vezes com um grupo maior, né? Então, para quem trabalha com tradução de área da saúde mental, aquelas escalas, né, da área da psicologia, psiquiatria, psicomotricidade, as escalas, quando são traduzidas, a gente tem tradução, passa por um grupo focal que vai analisar aquilo, um grupo de pessoas da área, não de tradutores, que vai analisar a tradução, vai para uma back translation, né? Então, todo esse processo ele é muito grande, ele é um processo alargado, né? Não é um processo de somente decisão tradutória. Então, várias questões apareceram aqui no chat. É claro que era uma provocação para vocês, né? Essa pergunta, mas perguntar, então, olha algumas questões que apareceram aqui. Isso mesmo, o primeiro risco é não ter a mesma caloria, porque eu não sei nem de que pão que está falando, né? E não necessariamente eu sou nutricionista para tomar essa decisão sozinha, né? Às vezes, na língua de partida, não tem o mesmo tipo de pão, exatamente. E aí, cria um outro problema, né, Débora? Porque, por exemplo, em uma das aulas, um dos alunos falou assim, então vamos traduzir por rosquinha. E aí, quando a gente pensa nisso em português, rosquinha, no geral, aí eu tô falando de uma aplicação São Paulo, tá, gente? Eu tenho sempre medo de cultural, porque não dá para dizer e no Brasil, né? Mas em São Paulo, para mim, na minha cabeça de tradutora, que pode ser a mesma cabeça do meu cliente, mas eu também não tenho certeza, rosquinha é doce. Tá? Rosquinha é doce, cheio de açúcar, e aí eu criei um outro problema, eu aumentei a caloria e estou dizendo assim, ó, pode comer, que é a mesma coisa de 5 fatias de pão, e aí o meu cliente vai trocar, né, o leitor da tradução vai trocar tudo por rosquinha doce, cheio de açúcar, e vai achar que está tudo bem. Então, perguntar, a Heloísa deu uma outra sugestão, perguntar ao cliente quantas gramas tem as fatias de pão, né? A Damiana começou a rir de nervoso com o exercício. Ô, Dami, nesse módulo, a gente ri de nervoso todo dia, toda hora, né? Porque as questões que são colocadas para nós, elas são questões muito de determinação das áreas, e que também, às vezes, a gente não tem as respostas. Então, uma outra coisa que eu preciso aprender, né, com
quando eu trabalho com textos de nuance cultural, é que eu não posso ter medo de encher o meu cliente de perguntas. Não é um exercício de uma mão só, né? Como às vezes a gente trabalha com tradução. Então, eu trabalho com tradução de outras áreas da saúde e muitas vezes é um exercício de uma mão só. O cliente me manda o texto, eu traduzo e vai para a revisão. Pronto, é isso. É uma única mão. Mas nem sempre é isso que acontece quando essas nuances culturais acontecem. Né? A Dani falou que isso mesmo, a enquete há pouquíssimo tempo, Dani, concordo, e tudo que a questão que parece simples envolve, né? Mas é simples se a gente usar o conceito de equivalência. Né? Se nós usarmos o conceito de equivalência, é muito simples, mas não é isso que eu pretendo. Né? Olha lá, a Rosane diz que para ela a rosquinha é doce também. Né? Tudo é mais incrementado e muito mais calórico. A Rosane também é de São Paulo. A Dani diz que ela é carioca, ela também entende rosquinha como um alimento doce. Então, olha, pessoal, as diferenças que a gente traz numa simples, numa frase que aparentemente era simples, né? E não é. Mônica, até mesmo o chocolate, tão diferente aqui o que é feito lá fora, estranho sabor. Isso, exatamente, pizza italiana como pizza brasileira. Então, já viram como a gente vai por outros lados? Né? A gente começa a pensar nessas questões e não obstante, né, gente, eu usei culinária no primeiro exemplo, porque é sempre o que dá mais conversa. Então, olha quantas coisas a gente tem aqui, né? Ah, Beatriz está aí. Oi, Beatriz, tudo bem? Beatriz é nossa professora lá no curso também, no curso avançado. Né? Então, precisa do profissional de saúde, foge do nosso escopo, exatamente. Agora, qual que é o grande problema? Né, com essa questão do escopo da tradução, é que muitas vezes o tradutor não percebe isso, e esse é a grande questão. Então, as nuances culturais estão ali no texto, elas aparecem no texto, e o tradutor não é nem uma questão de ignorar, é uma questão de não perceber, porque ele nunca foi exposto a um tipo de tradução assim. Ele sempre foi exposto à tradução de via mão única. Então, ele traduz, manda para o cliente e pronto, acabamos com o nosso processo. Então, aqui a gente precisa entender, não é uma tradução via mão única, não é uma tradução que eu resolvo sozinha, eu não resolvo sozinha, eu vou precisar aí do meu cliente, às vezes de uma equipe, de discussão técnica, né? Mas o primeiro ponto é, eu preciso reconhecer que isso existe dentro do meu texto. Porque se eu só faço a tradução, até perceber que essa tradução não é adequada para o leitor, que ela não tem uma usabilidade, quanto que a gente já estragou, né, de dietas, e aqui seriam só de dietas, tá, gente, mas tem coisa, só de dieta, parece uma coisa simples, né, mas, assim, tem coisa muito mais séria na área da saúde, né, na área dos textos, na tradução dos textos de saúde. Então, pensar nisso é de suma importância para que a gente consiga dar conta, né, do nosso cliente, da nossa concepção. Falado isso, a gente vai, então, pensar em algumas questões que nós precisamos ter atenção como tradutores que trabalham na área de textos que envolvem nuances culturais. A primeira e a mais importante é lembrar que não existe sistematização nessa área, que a sistematização do puro e simples cai por terra. Eu preciso ser mais desconfiado. Eu não posso ser, nas palavras da professora Estela Tanin, que eu gosto muito da escrita, né, lá da USP, ela tem um livro, para quem ainda não leu, que é fantástico, que é O Jeito Como a Gente Diz, depois eu mando junto nas orientações, junto com o material para a Kátia, ela diz que a gente não pode ser tradutor ingênuo. Eu não posso ser um tradutor ingênuo, achar que porque sistematizou, porque está sistematizado, meus problemas estão resolvidos. Então, essa é a primeira questão, né? Aprender a quebrar sistematização. Você está estudando, Cláudia? Ele é maravilhoso. A professora Estela é uma das sumidades que a gente tem em linguística de corpos no Brasil. O segundo ponto é lembrar que quando eu tenho uma informação,
talvez eu precise transpô-la dentro do texto. Eu vou ter que fazer essa informação acontecer de outro jeito, de outra forma, né? Exatamente por conta de que o texto demanda, né? As demandas que o texto me dá e quem vai ter acesso a ele. Então, eu tenho que lembrar disso, não adianta eu achar que está tudo resolvido, né? Que a informação é a mesma em determinadas culturas. A outra questão é que não existe soberania textual. O que é soberania textual? Soberania textual é o texto de partida é o mais importante, o autor escreveu aquilo e de forma alguma a gente pode trocar. Nesse tipo de tradução, sim, não existe soberania textual. Os textos são cada um com a sua usabilidade. Então, o texto do Five Slices of Bread funcionou muito bem para um público que está em determinado lugar onde aquela dieta foi criada, mas não funciona em português. Então, o texto de partida não é mais importante do que o texto de chegada. E entender isso é complicado. Esse acho que foi o ponto mais difícil dentro da minha produção como tradutora de textos que tem variantes culturais, né? Entender que eu não preciso, eu estou trabalhando, claro, o meu texto de chegada tem que lembrar, aquele texto de partida, ele não pode ser uma coisa totalmente nova, né? Porque afinal existe ali um conceito, existe um autor, existe o respeito a esse autor, mas ele não é mais importante, ele não é soberano. E por último, ideologia. Então, esses textos vão trazer ideologias escondidas em suas malhas. E para isso, a gente precisa dar conta dessas ideologias, né? Como tradutores que somos, como produtores de conhecimento e como facilitadores de leitura. Afinal, tradução é comunicação, mas desde que eu entenda a língua, né? Se eu não entender a língua, não tem comunicação. E por isso que somos nós, os tradutores. E em muitos casos, vai aparecer um conceito, que é o conceito de direitos humanos, especialmente no momento em que vivemos, né? Se a gente pegar os textos que circularam em língua inglesa, traduzidos, eu estou falando língua inglesa por conta da gente trabalhar com inglês e português, mas pode ser qualquer língua, né? Textos que circularam em língua diferente da língua portuguesa, traduzidos para a língua portuguesa, principalmente agora na época de pandemia e de guerra, direitos humanos é um dos componentes essenciais que vão aparecer ali, e as únicas pessoas que podem dar voz a esses direitos são os tradutores. Então, para além disso, nós precisamos estudar, precisamos entender qual é o papel dos direitos humanos dentro da tradução e como que esses direitos podem ser garantidos na hora que fazemos a tradução, na hora que pensamos na usabilidade desses textos que vão ser por nós manipulados e traduzidos, manipulados no bom sentido da palavra, né? Porque quando a gente usa manipulado, as pessoas sempre acham que a gente está escondendo coisas, que nós estamos deixando coisas de lado. Na verdade, eu estou pensando nesse meu leitor, nessa produção de um texto organizado, direcionado e comunicativo para o leitor da língua de chegada. E a única pessoa que pode fazer esse processo somos nós, enquanto tradutores, e lembrando que algumas vezes com aval dos nossos clientes, né, dos nossos, de quem é o profissional específico da área, em uma discussão que leva tempo. Então, quando vocês estiverem, né, trabalhando com textos que são textos direcionados a esse leitor final, a esse leitor que não é um leitor experto, né, experto no sentido de ter conhecimento daquilo, é necessário que a gente tenha uma outra abordagem, uma abordagem de comunicação, mais ainda, uma abordagem de perpassar ideologias, perpassar direitos humanos e transpondo as informações que nós recebemos, não de forma literal, mas de forma pensada, de forma organizada para esse leitor. E aí sim, o texto cumpre a sua função
que é a função de entregar informação adequada para os leitores que terão acesso a ele. Esses são algumas das referências que eu usei, depois eu vou mandar o PowerPoint para a Kátia e ela distribui para vocês, e queria dizer muito, muito obrigada pela manhã de hoje, uma manhã de sábado, e vocês terem estado conosco até agora. Acho que abrimos para pergunta, né, Kátia? Se tiver alguma, pode fazer no chat, fiquem à vontade, estou aqui. Sim, pode abrir. Que eu souber. Pode. Quem quiser fazer pergunta. A Mariane disse que é maravilhoso, a Gleice disse que amou, que bom. Que bom que vocês gostaram. Mas, pessoal, vamos lá. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Estamos aqui para tentar respondê-las, né? Eu digo que pergunta a gente sempre tenta responder, né? Porque a gente nem sempre sabe tudo que vem lá. Mas se não souber, não tem problema, né? Não tem problema, a gente vai atrás da informação. Eu digo isso muito para os alunos. Às vezes a gente olha a tradução, e acho que esse é um problema que a gente tem ainda, né? No nosso ensino de tradução, como a tradução como algo que vem pronto, que é receita. Não, gente, não tem receita, né? A gente vai atrás de soluções. E às vezes a gente está nas aulas e o aluno pergunta, mas como que faz isso? Eu falo, gente, não sei, nunca passei por isso, mas a gente vai pesquisar, né? Então, acho que isso é importante da vida de tradutor, que a gente está sempre pesquisando. Ah, que legal, você foi minha aluna na Uninove, que legal, que bom. Gente, eu estou colocando aqui a Heloísa. A Heloísa falou... Tá, pode só um aviso, eu coloquei aqui o link da lista de presença para o certificado já, tá, gente? Tá aí, acabei de colocar no chat. Pode falar, Paty. A Heloísa falou que você tem que pensar num desconto para o pessoal da AIC. Ah, sim, é só entrar em contato. Quem falou? Heloísa? A Heloísa. Heloísa? Isso. Ah, sim, você é associada ou faz parte de diretoria, alguma coisa? Porque é só a gente, se tiver o contato, a gente entra e dá desconto, sim. Ah, que legal. A Heloísa é da IC. Ah, sim, eu vou tentar pensar, porque assim, a gente já teve desconto no Traduza, né? Em um dos eventos. Isso. Acho que foi no último, não foi? Eu acho que foi por intermédio, porque assim, como eu não sou intérprete, assim, de 2017 para cá, né, que a partir de 2017, a partir não, né, foi em 2017 que a gente teve a Luciane Camargo, que é intérprete também, então, assim, com associações de interpretação, assim, eu consegui os contatos através da Lu, né, então, mas eu vou tentar sim, só ver se eu consigo o contato da diretoria e... Eu te passo depois, Kátia. Ah, tá. Você tem também, né? Esqueci desse detalhe. A Gleice diz que ela mora na Suíça, se preparando para tornar uma tradutora, curso em português. Venha conosco, Gleice, estamos aqui, as aulas são totalmente online, mas ao vivo, né? Como nós já explicamos, então estamos te esperando. Outro curso mais para frente, em dias da semana, sim, a gente tem uma turma que começou agora, Helena, em dias da semana, mas ela está lotada, né? A gente tem isso também, nós não... Eu coloquei um link, é o link da lista de presença, gente? Não, parece que está direcionando para outra palestra. Lista de espera. Deixa eu ver. Mas é o quê? Qual link? Porque eu tinha colado outros antes. Foi o do certificado que está direcionando? Não, está abrindo lista de presença. Ah, não, é que está assim, acho que ele está fechado, Kátia. Espera aí, deixa eu abrir aqui direto no Drive, gente, e copiar de lá. Ele está com uma aula aberta, mas depois tem as vagas para essa palestra, estão esgotadas. Eu acho que ele deve estar o formulário e deve estar fechado. Espera aí. Precisa abrir. Ah, verdade. Gente, pode tentar agora. Vamos lá. Deixa eu ver que mais deixa eu só confirmar aqui. A Mariane perguntou se eu lembro de algum termo que foi mais difícil de chegar em uma tradução mais adequada, que decidiram em conjunto. Não um termo mais difícil, mas quem já foi meu aluno, talvez reconheça essa história. Eu tinha um cliente que fazia... ele tinha uma empresa,
né, e ele tinha uma linha de produção, e eles iam montar uma nova linha de produção aqui no Brasil, e veio o material para eu traduzir. E aí tinha lá, era um material de recebimento, né, de acolhimento dos novos candidatos, e esse material ia ser publicado, ia ser mostrado lá na hora da entrevista, e em um determinado momento tinha no material quais eram os benefícios. Vinha da matriz americana, né, aquele material, e eu era tradutora. E aí, no primeiro benefício, o primeiro lugar, vinha lá como parking lot. Quando eu li aquilo, eu disse, então, peraí, nos Estados Unidos faz sentido, talvez, né, ser benefício para o funcionário, para esse funcionário, um estacionamento. No Brasil não faz sentido nenhum. E aí eu liguei para o meu cliente, foi uma dificuldade, porque ele dizia, não, mas esse material vem da matriz, eu não posso mexer. E eu dizia, então, mas você não vai, né, com esse pacote de benefícios nessa ordem, dificilmente você vai atrair as pessoas para o que você quer. E aí, depois de muita negociação, nós mudamos, e aí eu lembro que estacionamento entrou como um dos últimos, acho que era uma lista de 10 benefícios, e estacionamento ficou lá em 9º lugar. Já não lembro mais o que era que ficou em 10º, mas assim, estacionamento de primeiro passou para 9º, então isso é pensar no seu cliente, né, e no uso que ele vai fazer daquele texto, senão não faz muito sentido. Dia da semana, respondendo a Helena, vai haver outro curso? Vai, nós estamos com uma turma em dias da semana desse primeiro semestre, mas ela está lotada, mas nós teremos turma sim, no segundo semestre, sim, tem previsão, Cristina, para o curso básico, a Kátia sempre divulga em todas as redes sociais, então quem ainda não segue o Traduza, né, nas redes sociais, siga no Instagram, no Facebook, que sempre a gente divulga lá. Se quiser me seguir também nas redes, fiquem à vontade, eu sempre reposto essas informações, então nós teremos, sim, curso básico em dia da semana. Deixa eu ver o que mais, aí do link, vamos ver se tem mais alguma coisa. A Gleice diz que o horário de sábado é perfeito para ela, então vem, Gleice, estamos te esperando. Temos aí o link do certificado, né, e o link, ok, agora está funcionando, deu certo. A Luísa quer falar, a Damiana diz que a Luísa quer falar, a Luísa está treinando para ser intérprete, viu, Damiana? Eu comecei o treinamento ainda na gravidez, porque quando ela me ouve falar, ela fica lá querendo responder nas reuniões, muito bonitinho, uma gracinha. A Rosane está perguntando se a palestra de introdução ao Covid também é gratuita. Eu acho que essa, né, Kátia, é aquela que nós fizemos a rodada, não foi? O curso avançado, nós teremos, a Kátia pôs aí a lista de espera do curso avançado, nós teremos turma começando em breve. Começa em maio, a turma do curso avançado, então também quem já tiver formação em tradução, já trabalha na área da saúde e não precisa fazer o curso básico, pode se candidatar aí na lista de espera ao curso avançado. Pessoal, acho que não temos mais nenhuma pergunta, se tiverem mais alguma, fiquem à vontade, mas estamos totalmente à disposição de vocês, né, se tiverem alguma dúvida... Oi? Meu telefone, meu microfone tinha desligado, eu falei, na hora que você falou da palestra, eu ia falar aqui, aí acho que você não me ouviu. Então, essa palestra da Covid, ela está no nosso canal do YouTube. Eu vou ver se eu acho o link aqui, mas vocês procurem Traduza no YouTube, ou entrando lá no nosso site, tem o link para todas as nossas redes sociais, e para o YouTube também, traduza.com.br. Em relação ao curso avançado, eu coloquei aí o link para a lista de espera do curso, mas a gente vai abrir uma turma para ainda esse semestre para o curso avançado, tá? Então, se vocês quiserem deixar na lista de espera, e como a Patrícia falou, a gente está sempre divulgando as nossas atividades nas nossas redes sociais, então, para quem ainda não segue, a gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Então, só vocês procurarem Traduza,
Ao William, obrigada, William, também pela parceria aí, pelo presente para os participantes dessa palestra e obrigado pela presença também. Então, como eu disse, é só vocês seguirem a gente que vocês vão ficar sabendo das atividades, tá? E esse curso avançado, como a Patrícia disse, é para quem já tem experiência ou para quem fez o nosso curso livre, tá bom? A Ana Paula perguntou aqui, só antes da gente falar o tchauzinho final, se a gente pensa em um curso só para intérpretes. Ana Paula, ele está em desenvolvimento, né, mas a gente ainda leva um tempinho para lançar isso, porque a gente sempre pensa no curso de uma forma mais completa, né, como eu contei para vocês, o de tradução levou um ano para ficar pronto, sim, né, porque a gente queria um curso que de fato atendesse as necessidades daquilo que a gente tinha, então sim, mas ele ainda está em desenvolvimento, mas aí vocês seguindo Traduza nas redes, vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão, recebem os valores, recebem desconto e estamos à disposição. Precisando de alguma coisa de parte pedagógica, pode entrar em contato diretamente comigo, fico à disposição de vocês e aos colegas que estavam aqui, William, Damiana, Beatriz, entre outros, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, eu fui vendo aqui, mas agora já perdi o Cleiton, que foi meu aluno, né, muito obrigada por terem estado conosco, pelo sempre apoio de vocês, que é fundamental, queria agradecer também a Cláudia, que está aqui conosco no suporte técnico, então Cláudia também é parceira do Traduza, e muito obrigada, Cláudia, mais uma vez, pela tua disposição e disponibilidade. Gente, eu gostaria de agradecer também, agradecer a participação de todos vocês, agradecer a professora Patrícia, que se disponibilizou a dar essa aula gratuita, aos nossos parceiros que estão presentes aqui, ao William Cassimiro, a Damiana, a Cláudia Miller, né, como a Paty falou, que está aqui nos assessorando aqui com o Zoom, né, que a gente está utilizando o Zoom da Cláudia, né, da empresa TraduPoints, né, porque o nosso Zoom, ele tem a capacidade menor, né, então como a gente está fazendo essas palestras, essas atividades, quando a gente faz uma atividade para mais de 100 pessoas, a gente tem essa parceria. Então, agradecer a Cláudia, a Mônica e ao Abelheira, né, que estão cedendo aqui o Zoom para a gente. E obrigada a todos que participaram e que tiraram essa manhã de sábado para ouvir a gente, e avisando aí mais uma vez que eu vou mandar todas essas informações para vocês por e-mail, tanto as informações do curso, como o material da Patrícia, mandar uns links também aí para a palestra que a gente vai ter na semana que vem, tá bom? Agradecer a Dani aqui, gente, que colocou o link, ela colocou o link aí no chat da palestra sobre Covid, tá bom? Gente, muito obrigada e tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos, tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem estado conosco. Rita, que não conseguiu mandar o link pela lista, né, de presença, manda um e-mailzinho para nós, que aí nós validamos por lá, tá bom? Muito obrigada, nos vemos em breve, espero que eu veja vocês no curso do Traduza e nos eventos que logo, logo espero que sejam presenciais. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. A Rita é do curso avançado. Manda um e-mailzinho para nós, que aí nós entramos em contato com você. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.